não conhece as duas casas de Israel, prega as festas de maneira errada. De maneira errada porque estão lá reunidos no dia do Yom Kippur dizendo que a Torá tem que cumprir. E ainda pregam essa questão da circuncisão, está ali, ó, seguindo já perto do caminho da apostasia. O caminho da apostasia é um caminho longo, mas estão ali já querendo entrar. Porque se pregam que nós devemos se encontrar no dia do Yom Kippur, porque é Torá, nesse dia Deus vai limpar os nossos pecados. Eles têm que pregar o que diz a Torá. Eles não podem escolher a parte da Torá que vão pregar. Já que eles não têm o conhecimento do que significa o dia do Yom Kippur, no futuro, o dia da redenção, e querem fazer de ano em ano porque dizem que é Torá, então eles têm que ler também que quem não se humilhar nesse dia e quem fizer alguma obra, Deus vai ir contra esse povo. É Torá, não é? Então tem que pregar tudo. Tem que pregar salvação. Não entendem? Então, trombetas, por exemplo. Será que mês 7, dia 1, eu vou me reunir em algum lugar, pegar um chofar e ficar... e dizer que eu estou cumprindo a festa das trombetas? Eu já vi o Matheus Andona dizendo que no mês 7, dia 10, eu teria que estar no Yom Kippur, fazendo o Yom Kippur, porque blá blá blá, e ainda no dia 15 eu teria que comprar uma tenda, pôr do lado de fora da minha casa e habitar 7 dias. É o Espírito falando isso? Não é, né? Então, vocês veem o perigo. E aí, irmãos, para finalizar, tem, por exemplo, Atos 20, do 13 ao 16. E também 1 Coríntios 16, do 5 ao 9. Olha como isso é importante. Olha como é verdade que Paulo, não estando debaixo da lei, se colocava como se estivesse debaixo da lei para ganhar os que estavam debaixo da lei. Olha exemplos. E olha como a expressão debaixo da lei significa sim estar debaixo da lei de Deus. Da antiga aliança, não da nova. Atos 20, a partir do verso 13 até o 16. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado. Aqui é Lucas falando. Devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegando, no dia seguinte passamos de fronte de Quios. No dia imediato tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então vê que Lucas faz aqui uma narrativa de viagens e diz que Paulo tinha no coração a intenção de estar lá em Jerusalém no dia de Pentecoste, caso lhe fosse possível. Se Paulo raspava a cabeça e se colocava ali debaixo de sacrifícios de pombinhos para praticar a Torá, aqui ele não poderia, Lucas não poderia ter narrado isso a respeito de Paulo, que ele se esforçava para estar em Jerusalém caso fosse possível. Era a lei e pronto. No dia de Pentecoste tem 2 pães levedados, o pão da Páscoa. Ele era sem levedura porque falava de Cristo, mas no dia de Pentecoste, que fala de coisas futuras agora passada para nós. Coisas futuras vendo do passado, né? Agora, coisas passadas, nós nesse tempo vendo para o passado, né? Eram 2 pães com fermento, porque falava das 2 casas de Israel. E era onde Deus testemunhou muitas coisas no dia de Pentecoste. A partir do Pentecoste, primeiro o Espírito Santo foi derramado em judeus, mas depois foi espalhado para os gentios. Isso que significava os 2 pães com fermento. Que as pessoas iriam receber o Espírito Santo, mas ainda iria ter pecados nelas, pecados para serem removidos no dia da expiação profético. Isso é o significado das festas. Então Paulo se esforçava para estar lá. Se não fosse possível, ele não estaria. Agora, se fosse lei mesmo, como na antiga aliança, o indivíduo que não comparecesse no dia do Pentecoste, Deus estaria contra ele. Agora, por que Paulo queria estar em Jerusalém no dia de Pentecoste? O que ele iria fazer lá nesse dia? Será que ele estava lá
iria querer estar lá só com a consciência de cumprir a lei? E se não desse também, no próximo ano eu vou. Não existe isso para Deus, não na antiga aliança. Então na nova aliança ele se esforçava para fazer essas coisas, andava com a cabeça raspada para dar um testemunho visual para todos que ele era cumpridor da lei de Moisés, e assim ele tinha a chance de pregar a palavra. Caso contrário, ele não poderia pregar. Quem iria crer? E aí, por exemplo, 1 Coríntios 16, a partir do verso 5. 1 Coríntios 16, a partir do verso 5, diz o seguinte: Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha que fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, e se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Olha só esse texto. Paulo está falando que queria ficar até o dia do Pentecoste. De novo, ele se esforçando para ver se dava para ir no Pentecoste, tem que ser em Jerusalém. Todas as nações da terra têm que ir em Jerusalém. Aí ele fala, porque uma porta de trabalho me é aberta. E ele é pregador da nova aliança, mestre dos gentios, separado para o evangelho da incircuncisão. E ele falou lá, uma porta me é aberta e tem muitos adversários lá. Qual é a porta aberta? E quais são os adversários? A porta aberta é pregar a realidade de Cristo, de Yeshua, do Messias, tanto para judeus como para gentios. Essa é a porta aberta, a oportunidade. Vivo como judeu, tenho cabeça raspada, quando eu tomo voto, faço as coisas da antiga aliança, levo os meus sacrifícios, então vocês podem me ouvir. Se eu não faço nada disso, vocês não podem me ouvir. Essa era a porta aberta. E os adversários? São aqueles que vão se opor contra ele. Isso é uma leitura fiel da palavra. Entende? Aí, olha a falta de leitura das pessoas. Eu vou ler aqui rapidinho para finalizar mesmo. Por exemplo, Atos 14. Antes de Atos 15, tem Atos 14. Claro. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Quem é que vai me provar que esses gregos entraram lá naquele dia por curiosidade e não estavam na antiga aliança? Quem é que vai me provar isso? Claro que esses gregos, muitos deles já estavam na antiga aliança, já estavam circuncidados. Com certeza. E alguns poderiam ser novos. Não tem como dizer que eram só novos e nem que eram só antigos. Eles estavam lá já. E você vai ver um ponto interessante em uma outra carta. Porque tinha gentios que estavam dentro das sinagogas judaicas e que, por serem rebeldes e atrasados na lei, futuramente se opunham contra Paulo. Não só os judeus, mas também alguns gentios que se diziam judeus. Verso 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram o ânimo dos gentios contra os irmãos. Aí os judeus incrédulos, contradizendo Paulo. Paulo pregou com o poder de palavra que ele tinha e eles não criam. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outro pelos apóstolos, que eram judeus, mas uns eram judeus fiéis e outros judeus infiéis. Verso 5. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associado com as suas autoridades, para os ultrajar e os apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônica e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Irmãos, já deu para entender o conflito que Paulo iria enfrentar pela frente, né? Por isso as cartas como Romanos e Gálatas. Por isso alguns textos difíceis de se compreender, parece que Paulo está se contradizendo. Uma hora ele diz que é judeu, outra hora ele diz que é grego.
Uma hora ele fala que a circuncisão tem valor se praticar a lei, outra hora ele fala que a circuncisão não é nada. Então, muitos judeus que não têm conhecimento e não sabem interpretar essas questões de Paulo vão buscar recursos em outros livros. E aí o diabo já deixou tudo preparado. Não pense que esses livros extras bíblicos foram escritos somente por homens. Foram escritos por homens induzidos pelo diabo. O diabo sabia que, assim como no passado, pessoas não entenderam a lei de Deus e foram por caminhos errados, assim seria no futuro. Então ele já deixou livros preparados com um monte de misturas de pensamentos para contrariar o ensino de Paulo, mas usando o nome de Cristo, usando as Escrituras, usando o Evangelho, mas levando as pessoas para um mau caminho. Textos semelhantes a esses de Atos 14, tem, por exemplo, em Atos 17 e em Atos 18. Só que eu vou fazer isso em próximos estudos. Compreendeu, irmãos, o conflito de Paulo e dos seus cooperadores? O diabo usa da falta de entendimento para colocar um apóstolo contra o outro, para tirar as pessoas. Por exemplo, ele cria escândalos nas igrejas dos gentios e depois já deixa preparado caminhos nos entre judeus messiânicos, caminhos tortuosos para tirar a pessoa de um erro e levar para o outro. E assim a pessoa nunca consegue entrar na verdade e defender a verdade do Senhor. Por isso que o desejo do meu coração é que os irmãos compreendam isso e ensinem isso, porque isso faz parte da palavra de Deus. Muitas pessoas estão enroladas nos problemas da vida, enroscadas em um monte de problema e sendo seduzidas por esse mundo e não tem cabeça para essas coisas. Só querem ouvir aquela palavra da semana, aquela coisinha superficial, para na próxima semana estar derrotada de novo em um lugar onde chama de igreja. Mas não tem esse conhecimento da palavra. Esse daqui é para os santos, esses estudos. E tem coisa prática da vida. Pode não ser um assunto do seu interesse, mas é um assunto do interesse de outros que estão mais despertados. E por falta de conhecer essas coisas, uma pessoa pode sair de um lugar torto e ir para o outro e nem sabe o que está acontecendo e passa até a ensinar de maneira errada. Entendeu, irmãos, o objetivo desses estudos? A palavra de Deus, ela é multiforme sabedoria. Tem muitos ensinos preciosos. Eu espero que vocês tenham compreendido e agora eu vou deixar aqui os avisos finais para os irmãos do canal. Eu estou aqui em Curitiba, irmãos, e graças a Deus estou feliz. Já estou em casa, já estou arrumando as coisas aqui. Nessa semana eu vou poder dar continuidade nos estudos. Sexta-feira vai chegar a lousa. Na semana que vem já chega o webcam, então a partir dessa semana já vou poder dar início em vários estudos e programar aí 1 a 2 lives por semana. Tá bom, irmãos? Muito obrigado por fazerem parte do grupo, por estarem me ajudando e no que depender de mim, nós vamos avançar no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, fiquem todos na paz do nosso Senhor Yeshua.